madeira transparente é um material que combina as propriedades da madeira e do vidro. Ela pode ser cultivada em florestas certificadas, o que a torna ecologicamente sustentável. É um material inovador e que possui uma ampla gama de aplicações dentro da construção civil, como por exemplo, janelas, portas, iluminação e até mesmo painéis solares. Esse efeito transparente é obtido através de algumas técnicas. Ocorre que, em uma das etapas do processo produtivo, a lignina, que é o componente da madeira que dá cor e também absorve luz, é removida. O processo produtivo desse material será destacado mais à frente. Diversos são os motivos para a adoção desse material na construção civil. É importante destacar alguns deles, como por exemplo, a sua sustentabilidade, já que a madeira é um recurso renovável e que pode ser cultivada de forma sustentável em florestas certificadas, fator que reduz, amortece o impacto ambiental. Um segundo fator é o isolamento térmico e acústico desse material. Isso significa que esse material pode ajudar a reduzir o consumo de energia para o aquecimento e refrigeração, além de garantir um ambiente mais silencioso. Um terceiro fator que contribui para isso é sua elevada resistência. Diferente do vidro, que é um material quebradiço e que possui uma baixa capacidade de se deformar plasticamente, a madeira possui algumas propriedades mecânicas que apontam a sua primazia, como a sua capacidade de suportar cargas e pressões sem se deformar ou quebrar. Uma quarta variável é a ampla gama de aplicações. Pode ser usada em diversas aplicações, desde janelas, portas, paredes, pisos e até mesmo painéis solares. Desenvolvida por um grupo de pesquisadores suecos do KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, a madeira transparente é uma das maiores inovações do mundo em materiais sustentáveis. As aplicações são inúmeras. São tantas que fica impossível citar todas, mas vamos escolher uma área e falar tudo o que poderá ser feito com esse novo material. A construção civil terá uma série de aplicações: portas, janelas, coberturas e painéis para geração de energia são alguns exemplos. Com esse novo material, uma gama de possibilidades se abre para diversas aplicações nesse setor. Um dos principais é a nanotecnologia da madeira, que inclui janelas inteligentes com a capacidade de armazenar calor, escurecer ou ficar totalmente transparente com o apertar de um botão, ou até mesmo um comando de voz, podendo ser feito o ajuste para o maior conforto nos ambientes. Podemos deixar a janela opaca e ao mesmo tempo permitir a passagem da luz. Essa mesma janela também terá a função de painel solar, não havendo mais a necessidade de instalação de painéis solares no telhado. As nossas portas e janelas também terão a capacidade de gerar energia para um consumo sustentável. O processo produtivo desse material se divide em 5 etapas: seleção da madeira, descoloração, impregnação, secagem e acabamento. Na seleção da madeira, é importante garantir que a madeira escolhida tenha um grão uniforme e uma estrutura celular homogênea, para garantir que a resina impregnará todo o material de maneira uniforme. Na etapa de descoloração, a lignina, que é o componente que dá cor e absorve luz, é removida. Esse processo acontece por produtos químicos como o peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio. Na etapa de impregnação, após a descoloração, a madeira é impregnada com uma resina transparente que preenche os espaços deixados pela lignina. Após esse processo, o material é colocado numa estufa para secar. A secagem é feita em temperatura baixa e constante para evitar que a madeira se deforme ou seque demais. Após todo esse processo, a madeira pode finalmente ganhar a forma final, podendo ser cortada em dimensões específicas de acordo com a sua aplicação, como janelas, portas, paredes e até móveis. Além do ganho estético,
ao mudar de forma e de sua eficaz utilidade na construção civil e aplicações industriais, precisamos tentar entender como funciona o processo de deixar a madeira transparente. A celulose, hemicelulose e lignina, esses elementos formam estruturas fibrosas anisotrópicas em um arranjo de moléculas que formam tubos por todo o material, que em geral são alinhados em direção do seu crescimento. Anisotrópico, dependendo do sentido que a madeira é observada, suas propriedades mudam. Quando olhamos pela face onde os tubos se estendem, ela é transparente. Porém, ao olhar pela face que os tubos não têm seus canais expostos, ela se torna opaca. Cada célula de fibra é composto por microfibras, que por sua vez são compostos de nanofibras. O alinhamento da célula, junto da forte interação com os biopolímeros hemicelulose, formam estruturas muito forte e coesa, coesão esta que é amplificada pela lignina. Além de reforçar essas ligações, também é responsável pela flexibilidade da madeira. Alterar a lignina, em vez de retirar completamente, preserva a maior parte para atuar como aglutinante e manter a alta resistência da madeira, tornando um produto eficiente, padronizável e escalonável. A expectativa é que o produto seja usado para substituir o vidro ou materiais plásticos utilizados na fabricação para para-brisas de carros, embalagens, equipamentos eletrônicos e na construção civil. O material inovador reduz os impactos ecológicos do meio ambiente por conta das propriedades renováveis e biodegradáveis. Segundo os cientistas, ele ainda é mais econômico e resistente que o vidro, o que deve reduzir drasticamente o custo de energia para a produção. Este processo tem impacto ambiental muito menor em comparação com os métodos atuais que usam polímeros de metacrilato para a obtenção de plásticos. Os plásticos são utilizados como substitutos do vidro, um material naturalmente muito frágil. No entanto, a madeira transparente é uma alternativa ainda melhor do ponto de vista ecológico, com uma vida útil muito maior e sem causar danos ao meio ambiente. A madeira transparente ainda é menos ecológica do que o vidro puro. No entanto, ela apresenta características sustentáveis muito menos agressivas do que o processo de fabricação de polietileno e outros materiais plásticos feitos à base de petróleo.